Bom dia, boa tarde, boa noite, dona Letícia. Tudo bem por aí? Sim, sim. Letícia escreveu há pouco pedindo a resolução de um exercício, então nós vamos fazê-lo aqui na pedra diretamente. Você sabe que aqui é aquela frase, que você pede exercício e a gente faz. O problema é o seguinte, o preço de venda de um produto, x² menos x. O custo desse produto é 2x² menos 9x mais 8, certo? Então, o preço de venda, x² menos x, onde x é o número de unidades vendidas, e o custo de produção, 2x² menos 9x mais 8. Daí foram feitas algumas perguntas. A primeira delas é a seguinte: qual é o número de unidades x que eu tenho que vender para ter lucro máximo? Então, primeira coisa, quem é lucro? Lucro é o valor de venda menos o custo. Então, o lucro que eu tenho é quanto que eu vendo menos quanto que eu gasto. Portanto, x² menos x menos esta função inteira. 2x² menos 9x mais 8. Ficamos com x² menos x menos 2x², pausa. Só lembrando que esse sinal de menos é distribuído para cá e para cá. Então fica menos 2x² mais 9x menos 8, certo? Menos aqui, menos com menos mais, menos com mais menos. x² menos 2x² menos x², certo? Porque eu tenho 1x² aqui, menos 2x², fico devendo 1x². Menos 1 mais 9 mais 8x. E finalmente, menos 8. Você deve lembrar, dona Letícia, e demais pessoas que estão nos assistindo, que quando tem isso daqui, você pode jurar que a parabólica está de boca para baixo. Então vai ser algo assim, com a boca para baixo. Ou seja, como assim. Então eu tenho uma raiz aqui, outra raiz aqui e esse valor máximo. Vejam, nós temos um grande problema com relação ao se é o x ou é o y do vértice. Não se esqueça que esse ponto aqui em cima, né? Este cara aqui é o vértice. Certo? Mas a pergunta, é o x ou é o y? Então lembrem, x está nesse eixo, y está nesse eixo. A banca não perguntou para a Letícia e para as outras pessoas qual era o valor máximo que eu ia ganhar. A banca perguntou em que momento, ou seja, para qual valor de unidades vendidas, quantas unidades eu teria que vender para ter o lucro máximo. Então, se é quantas unidades, eu preciso do x do vértice. Quem é o x do vértice? Menos b sobre 2a. B é 8, portanto será menos 8 sobre 2 vezes. Como A é menos 1, 2 vezes menos 1, certo? Menos 8, 2 vezes menos 1 é menos 2. Corta o menos com menos 4. Então, se eu vender 4 unidades, eu terei o lucro máximo, certo? Sim, por enquanto sim, muito bem. E a banca pede, que agora vem uma parte engraçada, qual é o número mínimo de unidades que eu tenho que vender para ter lucro zero, ou seja, para matar os custos. Quando a banca fala matar os custos, quer dizer que isso daqui vai ser igual a isso. Ou seja, se uma coisa é igual a outra, o que entrou, saiu, tem o lucro zero. Onde acontece isso? Aqui, ó. Justamente nas raízes. Então, o que dá para fazer? Você pode usar Bhaskara, o que eu recomendo nesse caso, vai ter que usar Bhaskara. A gente não vai fazer a aplicação da fórmula inteira aqui, a gente já vai direto às respostas. Só é descobrir que o x' será 4 menos 2, 2 raiz de 2, e o x, 2 linhas, será 4 mais... Mas de novo, velho, quer escrever um troço, escrevo outro, que eu estou revoltado com os imbecis da moto com o escapamento aberto. Não vejo a hora que isso vire lei para que esses idiotas parem de andar com o escapamento aberto. Então, x menos 2 raiz de 2, que é esse valor aqui,
e o outro é 4 menos 2 raiz de 2, que é o x', e o outro é o 4 mais 2 raiz de 2, que é o x duas vezes. Então, se eu vender 4 menos 2 raiz de 2 unidades, eu consigo zerar. O problema é, raiz de 2 é um número quebrado, 1,41. Vezes 2 dá 2,82. 4 menos isso, então vamos lá. 4 menos 2,82. Certo? Isso aqui vira 9, porque você empresta 1 para lá. Isso aqui vira 8, isto vira 1, isso aqui também vira 3, porque eu emprestei lá. 1,18. Certo? Como é que eu vou vender 1,18 unidades? Então, é aquilo que eu falo. Às vezes as pessoas mexem nos enunciados. Perguntei para a Letícia se o valor não era outro. Ah, porque o professor mudou o valor. Cara, os caras mudam as coisas por conta, sem saber o que isso vai impactar. Então, veja, aqui no vértice deu 4 unidades, mas o valor mínimo dá 1,18. Então eu pergunto, como é que eu vou vender 1,18 unidades? Se eu vender uma só, eu vou cair aqui, ó. Não vou ter lucro. Vou ter prejuízo. Mas também não vai ser zero, vai ser negativo. Então eu tenho que vender 2 unidades. Entendeu a ideia? Eu tenho que arredondar para cima, porque se eu vender 2, eu vou chegar aqui, ó. Ou seja, eu vou ter este valor. E não com 1,18, que seria o ideal para ser zero. Então aquilo que eu falo, por isso que eu perguntei para a Letícia se o valor não era para ser aqui menos 7, para dar um valor inteiro. Ela disse, o professor mudou para menos 9, para derrubar todo mundo. Então, temos um problema aqui, porque eles perguntam lá na questão, eu vou responder em ordem inversa. Primeiro, quem é o domínio e quem é a imagem? Você sabe que o domínio desta função é todos os reais. Domínio para nós é quais são os valores de x que eu posso colocar na função. Qualquer um, posso colocar qualquer coisa, como domínio. Só que, mentira, eu não posso colocar qualquer coisa. Eu não posso ter, por exemplo, um x que representa o número de unidades, sendo um número real qualquer, por exemplo, 1,18. Eu tenho que ter, no mínimo, 0. Concorda? Porque eu não posso ter um domínio de uma função, nesse caso sendo reais, porque você concorda que 1,18 é um número real, assim como menos 3 e 4,8. Só que como é que eu vou vender 1,18 unidades, ou menos 3 unidades, ou 4,3 unidades? Então não tem como. Então, para nós, o domínio não é os reais, não é esse conjunto. Para nós, o domínio, obrigatoriamente, é o conjunto dos naturais. Para essa função. Por quê? Porque x para nós representa o número de unidades. Então, se o professor falar que é o conjunto dos reais, mentira, porque não pode ser. Como é que eu vou vender 1,18 unidades, ou 1,3 unidades, ou 4,5 unidades? Não tem como. Então tem que ser números inteiros. Portanto, tem que ser n. Aliás, tem que ser não só inteiro, tem que ser natural, porque eu não posso vender menos 3 unidades. Claro para todos? Quem é a imagem? A imagem será praticamente o conjunto dos reais, porque para cada valor que eu venda, eu vou ter aí um valor aí calculado por essa formuleta, inclusive valores quebrados. O problema é que esse valor, ou seja, o y, nunca vai passar do y do vértice. Ou seja, ele vem aqui de 0, sobe até aqui e desce de novo. Então, quem é o conjunto imagem? Praticamente todos os reais, só que com um valor teto, um valor máximo, obtido por y do vértice. Então, vamos lá calculá-lo aqui. O y do vértice será menos delta por 4a. Mas nada impede que, em vez de calcular assim, olha que maneira inteligente, eu pegue esse cara aqui, já que ele é o x do vértice, e coloque na fórmula direto. Eu posso colocar esse x aqui. Por quê? Porque se esse é o x do vértice, a hora que eu colocar esse cara aqui, ele vai causar o y do vértice. Então, isso aqui será menos 4 ao quadrado, mais 8 vezes 4, menos 8, menos 16, mais 32, menos 8. Menos 16 mais 32 dá 16. 16 menos 8,
o próprio. Então, olha que bonitinho. Lembrando, ou você calcula o y do vértice usando a fórmula, menos delta por 4a, vai dar uma trabalheira fazer isso, ou você já tem o x do vértice, coloca na função e acha o y do vértice. Já que essa função vale para qualquer x, se eu colocar o x do vértice, vai me devolver o y do vértice. Certo? Tranquilo? Tudo bem. Então, 8. Então, quem é o conjunto imagem? Quem é o conjunto imagem? X pertence aos reais, tal que x será menor ou igual a 8. Só que tem um problema. Por que menor ou igual a 8? Porque ele está no máximo. No máximo vai chegar até 8. Depois ele desce de novo. Então veja, o y, que é isso aqui tudo, será esse valor aqui, certo? Agora a banca perguntou uma coisa. Qual é a variação percentual? Variação percentual entre o valor que ocasionou o zero até o valor que ocasionou o valor máximo. Se você for pensar em 1,18, vai dar nó na cabeça, porque não tem como eu vender 1,18 unidades. Por isso que o professor meteu a mão lá, fez bobagem. Agora, se eu pensar em 2 unidades, quem é a variação percentual? Eu saio de 2 e vou até 4. Então, quem é a variação? 100%. Dobrou? Dobrou. Então, cuidem, aquilo que eu falo, Letícia e demais coleguinhas. Quando o exercício é dado, ele tem que ser devidamente calculado de antemão pelo professor, pelo quem deu, para evitar esse tipo de problema. Como é que eu vou ter uma raiz, ou seja, um valor que zere a função, valendo 4 menos 2 raiz de 2, quando esse valor tem que ser o número inteiro, porque é o número de unidades? Então temos um problema. Eu vou insistir, eu perguntei para a Letícia, olha, você tem certeza? O professor mudou de 7 para 9. Ok, se ele mudou, mudou. Então, entendeu a ideia? Então, a variação percentual é, se eu vender 2 unidades, eu chego aqui. Se eu vender 4, eu chego no teto, ou seja, lá valendo 8. Então, qual é a grande ideia por trás disso? Eu tinha 2, fui para 4, 100%, dobrei. Agora, se for fazer essa ideia do 1,18, o que eu acho absurda, porque eu não consigo vender 1,18 unidades. Imagine, eu quero vender, por exemplo, sei lá, não consigo achar nada aqui, essa caixa aqui. Eu posso vender uma dessas caixas, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6, ou 7, ou 0. Mas eu não consigo vender 1,18 caixas dessa. Entendeu a ideia? Então, dona Letícia, lembrando, só recapitulando. Quando você faz venda menos custo, você acha o lucro. Fizemos a equação, achamos a equação final do lucro. Menos x² mais 8x menos 8. Achando as raízes, ou seja, x' 4 menos 2 raiz de 2, x² 4 mais 2 raiz de 2. E o valor do meio, ou seja, o valor do vértice, que coincidentemente é a soma dos dois e dividindo por 2, 4 mais 4, 8, esses dois aqui somem, né, porque um é negativo e outro é positivo, 8 por 2, 4 mesmo, como deveria ser. Então, x do vértice é 4. O y do vértice é só pôr o 4 aqui, que vira 8. Então, com 4 unidades vendidas, eu vou ganhar R$8 ou 8 milhões de reais. Não dá para saber qual é a unidade aqui, mas supondo que seja reais. Então, com 4 unidades vendidas, eu ganho R$8. A banca pergunta, em dado momento, qual é o valor mínimo que eu tenho que vender para zerar o custo, ou seja, para isso aqui virar zero. Então, para isso aqui virar zero, tem que ser aqui, né? Mas a pergunta é, para esse troço virar zero, velho, eu tenho que vender 1,18 unidades, que não faz sentido nenhum. Então, eu tenho que arredondar para 2. Se eu tinha 2 e fui para 4, isso aumentou em 100%. E, finalmente, quem é o domínio e quem é a imagem? O domínio, todos os naturais. Eu não posso vender 1,18 ou 3,5 ou 7,4. Só posso vender números inteiros. Nesse caso, não são nem inteiros, são naturais, porque eu não posso vender item negativo. Então, tem que começar do zero até infinito. Só que, como é uma parabólica, vai ter um momento que eu vou vender e vou ter lucro zero. Então, tem que cuidar com isso. Então, esse é o domínio. Quem são os valores de x possíveis? Naturais. Quem é a imagem? Qualquer valor, porque eu posso ter aí uns valores quebrados, porque não se esqueça que isso aqui vai ser elevado ao quadrado, mais 8x menos 8, ou seja, vou ter valores aí salteados. Só que a grande birutice é, quem é o valor máximo? Quando eu vender 4, eu vou ganhar R$8. Claro para todo mundo? Dona Letícia, sim? Então já sabe. Povo que tem dúvida em exercício, mande que eu resolverei com o maior prazer.
Claro, cuidem com essas birutices onde o professor muda as coisas no meio do caminho. Muito obrigado por enquanto, eu vou, mas agora eu não volto. Grande abraço, fui!